Olá, pessoal! Professora Flávia, Segurança do Trabalho. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os riscos presentes nas instalações elétricas e no manuseio da energia, as decorrências dos acidentes, bem como o desenvolvimento dos projetos de segurança e as medidas de prevenção. Vamos falar ainda um pouquinho referente a como proceder no caso de um acidente. Espero que vocês gostem da aula de hoje e vamos lá! Não existe uma forma de abordarmos o tema eletricidade sem lembrar os principais riscos ou as principais causas de acidente e também, as principais lesões que esse acidente pode decorrer. Quando a gente fala aí, dos riscos ou potenciais riscos com a eletricidade, temos sempre que ter em mente alguns pontos, como por exemplo, o arco elétrico ou o arco voltaico. Precisamos também sempre entender os campos magnéticos, qual o risco de uma simples movimentação de levantar de braço em uma região onde nós temos ali a presença forte dos campos magnéticos. De que forma ocorre o choque elétrico, de que forma esse choque pode afetar o seu organismo, as queimaduras recorrentes ao choque elétrico, ou as queimaduras que deixam o trabalhador lesionado, que podem deixar este trabalhador, por muitas das vezes, com sequelas permanentes, ou que possa levar até mesmo a sua morte. Então, não dá para mexer na eletricidade, não dá para manusear a eletricidade sem estar ciente desses riscos e tomar as medidas cabíveis para sua proteção. Sabemos que o maior risco quando se faz um manuseio de uma rede energizada é a presença da corrente elétrica. Ela se torna extremamente nociva e pode degradar o corpo humano com uma pequena carga elétrica. As pessoas acreditam que para se ter um risco presente na eletricidade e aí subestimam o risco elétrico, seria necessário que eu tivesse grandes voltagens, porém, não é necessário que eu tenha uma amperagem muito grande na descarga elétrica para que tenha lesões. Pequenas quedas, pequenas queimaduras, pequenas lesões cardíacas, elas podem ser decorrente do choque elétrico de pequenas voltagens, como, por exemplo, um choque de 127 volts numa tomada residencial, ela pode provocar um acidente maior, ou se a pessoa já tem a predisposição de falhas cardíacas ou problemas cardíacos, aquela pequena descarga elétrica ela pode desencadear problemas para aquela pessoa. Então, nós não devemos subestimar o tamanho do choque elétrico com relação ao tamanho da lesão que ele pode. Aliás, somente uma ressalva, a gente não pode subestimar a carga elétrica, dizendo que ela não será capaz de causar uma lesão. Porque, na verdade, independente da voltagem daquela carga, é um risco potencial. Outro detalhe que precisamos ressaltar é que a maioria dos acidentes que hoje nós presenciamos em grandes empresas, e acidentes esses que aconteceram em momentos que a empresa não estava funcionando, ou que a empresa estava com o seu quadro reduzido, são decorrentes de acidentes elétricos, um curto-circuito, uma sobrecarga no equipamento, um mau funcionamento, e essa sobrecarga, esse curto, eles acabam desencadeando grandes incêndios, e incêndios que muitas das vezes não é possível controlar. E aí, no fim, nós temos ali uma empresa dizimada, várias pessoas lesionadas, machucadas, com queimaduras, não somente por causa do choque elétrico, mas por causa da queimadura térmica decorrente do incêndio que foi ocasionado. Explosões é possível também, principalmente quando nós temos dispositivos elétricos mal manuseados na presença de produtos inflamáveis.
e esses podem gerar aí um acidente gravíssimo. E nós temos que ter esse olhar maior sobre a qualidade dos produtos que manuseamos ali ou que instalamos nos dispositivos elétricos, para evitar esses acidentes secundários ou acidentes maiores. Temos também a ocorrência da intensidade da alta tensão. Então, é importante prevenir o acidente com a alta tensão devido aos efeitos térmicos mais graves aos quais ela pode levar, como por exemplo as queimaduras extensas e internas. Vamos ter ali o choque, né, ou a eletricidade, que pode passar por todo o corpo, ela vai seguir um percurso ao qual ela busca sempre o aterramento, e essa busca pelo aterramento ela vai transitar no corpo e por partes, inclusive, que são partes vitais do nosso organismo. Geralmente, nesse choque elétrico, a pessoa ela é arremessada, então nós temos ali o perigo de lesão e de fraturas secundárias. O efeito do choque no corpo ele vai depender da intensidade ao qual a corrente elétrica ela exerceu ali naquele momento, o período ao qual o corpo desse indivíduo ele ficou exposto àquela corrente elétrica, além da área pela qual ela foi afetada. Nós temos também que lembrar que o choque elétrico ele vai entrar por uma extremidade e vai sair por outra extremidade. É comum vermos em acidentes que envolvem o contato com a eletricidade, o ponto de entrada e o ponto de saída no corpo daquele indivíduo. Nem sempre vamos ver o corpo todo queimado ou todo necrosado. Muitas das vezes nós temos ali áreas aos quais foram afetadas ou foram queimadas ou até mesmo necrosadas ou carbonizadas. Então, o choque, ele aparentemente, ele parece não gerar um dano muito grande no corpo do trabalhador, mas se você olhar de uma forma mais profunda ou olhar as ocorrências de acidentes, vocês vão ver que as lesões elas são extremamente graves e elas são fatais. Uma cena clássica que muitos de vocês já devem ter assistido na televisão é essa aí, da Vila do Chaves, né, do programa de televisão, onde o senhor Madruga foi executar um reparo elétrico e começou a receber a descarga e, consequentemente, um foi, tocou nele, o outro foi, tocou no segundo, até que criou-se uma corrente de pessoas recebendo uma descarga elétrica. Os danos que eles podem sofrer ali durante aquele acidente, ele vai depender da quantidade de tempo a qual o indivíduo ficou exposto à eletricidade. No caso da dramaturgia, eles recebem a descarga, alguém desliga a chave geral e eles simplesmente vão desmaiando, perdem a consciência. Não se falam ali das questões de queimadura, nem da questão do tamanho da lesão em que o grupo sofreu. Mas tal situação ela pode acontecer com qualquer pessoa que faça o manuseio da eletricidade sem as devidas precauções. Todo equipamento ele está passivo de sofrer falhas ou ter algum tipo de defeito. Já no caso dos equipamentos elétricos, uma falha muito comum é o contato interno dos seus fios e do cabeamento ali com a parte metálica, com os invólucros. Esse contato ele pode acontecer por uma questão de manutenção mal realizada, ou os equipamentos, os dispositivos estão muito antigos e aí o próprio desgaste do tempo faz com que o cabeamento ele fique exposto, gerando ali um contato com a parte externa ou a proteção da máquina. Temos também questões como, por exemplo, a presença de roedores
né? Ou não somente roedores, mas também formigas, que geram ali naquele ambiente um desgaste, um defeito no material. E aí, neste caso, quando isto ocorre, uma parte da corrente elétrica ela passa a circular pela parte externa do equipamento, procurando ali, né, um caminho de baixa resistência para continuar passando. E muitas das vezes esse caminho que ela encontra é um trabalhador ou é uma pessoa que circulava no momento e teve o contato acidental ali com aquela máquina ou com aquele dispositivo. Então, cada organismo ele pode manifestar de uma forma diferente o recebimento aí dessa descarga elétrica. Ele vai poder gerar ou não uma lesão aparente, ou pode gerar ali uma lesão interna. Isso vai depender muito ali da situação e os potenciais riscos ou os potenciais intempéries daquela situação que pode gerar ali um aumento da descarga, né? Como assim um aumento da descarga, um potencial maior ainda, né, pela descarga elétrica? Por exemplo, um trabalhador está manuseando uma rede que não tem uma alta tensão tão grande assim, né, baixa tensão, só que ele está fazendo esse manuseio na presença de poça d'água ou no meio da chuva. Isso é algo que vai elevar ali o potencial. O risco do choque ele está presente em praticamente todas as atividades no setor elétrico, como a montagem, a desmontagem, a inspeção de equipamento, a instalação de equipamentos. Ela é um risco muito grande quando a gente fala aí do sistema CEP, né, o sistema potencial elétrico. Podemos ter também a presença ali da energia nas atividades que envolvam a fauna, né? Na verdade, a fauna não, a flora. Então, quando a gente tem árvores no ambiente, ou quando até mesmo você realizar serviços telefônicos e de TV a cabo, nós vamos ter a presença ali da energia elétrica e o risco de choque elétrico. Os efeitos desse choque elétrico no corpo humano, ele pode ser apresentados através de queimaduras, contrações musculares tetanizadas, né? Que seria o espasmo sofrido ali pelo músculo durante a descarga elétrica. O mais recorrente, que são as paradas cardíacas ou paradas cardiorrespiratórias, onde o coração ele inicia um processo de fibrilação cardíaca seguido de sua parada. Mais à frente nós vamos aprender um pouco mais sobre primeiros socorros e nesse momento vocês vão compreender o tamanho do dano que o coração sofre quando tem essa parada. E se o trabalhador não estiver preparado para poder realizar ali um socorro, né, aquele que acompanha aquele trabalhador, porque atividades de alto risco, ela jamais pode ser realizada sozinha, ela sempre tem que ter ali alguém acompanhando aquele trabalhador para o caso de uma emergência. Então, nesse caso, se o acompanhante ele não estiver preparado ou se ele não estiver recebido o treinamento correto conforme prescrito na NR10, aquele colega de trabalho ali ele pode vir a óbito pela falta de assistência ou falta de suporte devido ali naquele momento de emergência maior. Influencia muito na questão do dano do choque elétrico qual o percurso que ele vai realizar ali no corpo do trabalhador, sendo que a probabilidade dele transpor o coração, ela faz com que o dano ele seja maior neste trabalhador. Então, essa energia ela pode entrar pelo contato acidental da cabeça com a parte energizada, e aí ela vai passar percorrendo ali pelo corpo, até a caminho do pé do indivíduo. Ela pode estar ali presa na mão, né? Ela pode acontecer o contato através da mão do indivíduo, da mão direita para a mão esquerda, ou da mão direita para o pé e vice-versa. Ela pode acontecer também da cabeça para a mão, ou entre os pés, que é um dos casos mais difíceis, né, de tocar o coração.
A probabilidade é quase 0% desse acidente ele transpor o coração. Mas, de toda forma, ele pode gerar, sim, um dano grave ou gravíssimo a este trabalhador. Na baixa tensão, o trabalhador ele também tem o risco ali de ficar agarrado na parte energizada. Isso porque quando ocorre o contato, nós temos a contração muscular e a mão do indivíduo ela tende a fechar. Os músculos eles tendem a enrijecer e fechar. E aí, nesse caso, nós vamos ter ali o processo onde o trabalhador ele vai ficar agarrado naquela estrutura ou naquele dispositivo. Temos também as correntes de alta tensão, que são consideradas ali os acidentes de maior intensidade. Já nesse caso, o efeito térmico ele chega a ser mais grave para aquele trabalhador. Então, nós vamos ter ali, como já mencionado, né, as queimaduras de alta intensidade, queimaduras de grandes extensões do corpo. As queimaduras elétricas, elas são, na sua grande maioria, consideradas queimaduras de terceiro grau. O que seria uma queimadura de terceiro grau? Aquela que atinge as profundidades maiores, né? Então, ela pode atingir tecidos, nervos, e ela pode atingir também ossos, levando ali a necrose e a necessidade de amputação deste membro. Quando a gente fala de alta tensão, ou quando nós acompanhamos acidentes de alta tensão, na maioria das vezes você vai ver um indivíduo com o membro parcialmente ou totalmente amputado, porque aquela queimadura elétrica ela foi tão grande, tão intensa, que não houve a probabilidade, né, não houve a possibilidade de salvar o membro. Então, nesse caso, eles optam, através de autorização da família, pelo amputamento do membro. Às vezes, autorização até da própria vítima, né, quando ela está consciente. E aí é feito ali a amputação daquele membro. Perante a tudo isso que foi apresentado, é importante que tenhamos em mente que as atividades a serem realizadas com manuseio da eletricidade, elas têm que passar por um processo rigoroso de controle do risco. Este controle do risco ele está previsto na própria norma NR10, no item medidas de controle. As medidas de controle, elas não vão englobar apenas a utilização dos equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, que são os EPIs e os EPCs. Mas a norma ela ressalta ainda a importância de seguir uma ordem de procedimentos a serem executados durante o processo de trabalho, a fim de evitar aí, né, o acidente. Essas medidas, ela na própria norma é denominada como medida de controle, porque nós temos consciência do risco, consciência da presença do risco, consciência do efeito do acidente, o que pode ocasionar ali, né, todas as lesões já faladas, ou até mesmo o óbito do trabalhador, e com isso nós temos que controlar o risco. O risco de eletricidade, ele é iminente. O que representa um risco iminente? A probabilidade de ele acontecer é muito grande, muito grande. Então, se eu elimino o risco, eu elimino a atividade. Então, a atividade elétrica é impossível você eliminar totalmente o risco. Eu posso controlar. Até quando eu faço o processo de seccionamento e desenergização de um equipamento ou de uma rede, eu não estou eliminando a eletricidade, eu estou controlando a eletricidade. Mas em dado momento, eu vou necessitar da presença dela novamente. Então, as medidas de controle, elas vêm para ser aplicada os processos de trabalho a fim de impedir que a eletricidade ela possa danificar ali o corpo do trabalhador. E este processo de trabalho, ele não é tão simples assim, porque nós não podemos simplesmente desligar uma chave e considerar o equipamento como desenergizado.
Outro erro muito comum é que as pessoas elas acreditam que pelo fato de uma linha estar desenergizada, o risco foi totalmente eliminado. Porém, isto é extremamente errôneo de se pensar, pois pode acontecer uma energização acidental do equipamento por erro de manobra ou por uma descarga atmosférica, por terceiros fazer um manuseio indevido daquele equipamento ou fazer o religamento, ou até mesmo por existir ali alguma energia residual proveniente dos capacitores de energia daquele equipamento. Para que uma rede ou um equipamento ele seja considerado apto para a execução de trabalho, é necessário que ele passe por alguns procedimentos, né, iniciando ali pelo seccionamento, que consiste no desligamento do equipamento, impedimento da energização, seguido ali, né, da constatação da ausência de tensão. Posteriormente, nós vamos fazer ali as instalações de aterramento temporário nos dispositivos e circuitos elétricos. Vamos realizar a proteção dos elementos energizados, no caso existentes ali, né, numa zona controlada conforme o item 1, né, no anexo 1. E vamos também instalar a sinalização de impedimento de reenergização. A instalação deste impedimento que vai garantir que uma pessoa desavisada ou uma pessoa que não compreende os riscos, ela reenergize aquele equipamento, gerando ali um acidente maior ou um acidente letal com o trabalhador que executa a atividade. Da mesma forma que eu sigo um processo de trabalho para desenergização, e essa deve ser mantida até que seja autorizado a reenergização do equipamento ou a reenergização da rede, da mesma forma que eu tive procedimentos para realizar essa desenergização, eu também vou ter procedimentos para realizar a desenergização. Ou seja, eu inicio retirando todos os utensílios e ferramentas, equipamentos do local. Em seguida, é feita a retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Posteriormente, eu vou fazer a remoção do aterramento temporário do equipamento. Em seguida, eu retiro a sinalização de impedimento de reenergização, só para aí, então, destravar o equipamento, se houver travas, e seccionar e retirar também, né, o processo de dispositivos de seccionamento. E aí, então, eu reenergizo aquela máquina perante a todos os dispositivos de controle daquela proteção do equipamento e do ambiente de trabalho. O vídeo a seguir, ele nos mostra como é feito o processo passo a passo e o porquê da importância dessa desenergização, seguindo os procedimentos da norma. Medidas de controle do risco elétrico. Desenergização. O procedimento para desenergização, ao contrário do que muitos pensam, não consiste apenas em desligar um disjuntor ou abrir uma chave. É um processo relativamente complexo que, de acordo com a NR10, deve obedecer a seguinte sequência: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. A desenergização deve ser realizada por no mínimo 2 pessoas. Segue a descrição de cada um dos procedimentos. Seccionamento. O processo de seccionamento deve ser iniciado pela abertura do disjuntor, pois uma instalação elétrica sob carga tem correntes elevadas e a interrupção da corrente elétrica cria um arco elétrico. Lembrando que quanto maior for a corrente elétrica, maior será o arco. Logo,
O equipamento que vai abrir o circuito sob carga deve ter capacidade de extinguir o arco elétrico. Nesse processo, muitos trabalhadores incorrem em um erro comum. Como todos sabem, se o circuito estiver aberto de forma que seja possível identificar sua abertura visualmente, a segurança conferida ao processo é maior. Por esse motivo, os circuitos contam também com chaves seccionadoras. Entretanto, essas chaves não têm capacidade para extinguir o arco elétrico. O erro comum é abrir a chave seccionadora sob carga. Fazendo isso, o trabalhador estará se expondo ao risco de arco elétrico. Logo, primeiro deve-se manobrar o disjuntor, para que somente depois seja possível a abertura do circuito que possibilite verificação visual, como a abertura da chave seccionadora ou retirada dos fusíveis. Impedimento de reenergização. O impedimento de reenergização consiste em formas de impedimento de reenergização acidental do circuito. Para atender a este item, recomenda-se retirar os fusíveis do local, extrair o disjuntor, quando possível, ou mesmo fazer uso de cadeados ou lacre. No caso de chaves seccionadoras de alta tensão, geralmente o impedimento de reenergização é feito através de cadeados, que travam a haste de manobra. Constatação da ausência de tensão. Muitas vezes, a constatação da ausência de tensão é feita através de voltímetros instalados no próprio painel e/ou sinais luminosos. Caso esses não existam ou estejam, a constatação deve ser feita com um voltímetro que esteja com o seletor no nível de tensão adequado. Aterramento temporário. A instalação do aterramento temporário tem o objetivo de fazer com que as partes do circuito aberto estejam em um mesmo potencial elétrico, que neste caso é o potencial da Terra. Os procedimentos para a execução do aterramento temporário são: solicitação de autorização formal, evacuação da área, apenas os envolvidos na atividade devem permanecer próximos, delimitação e sinalização de área, verificação de desenergização, inspeção dos dispositivos a serem utilizados no aterramento temporário, ligar o grampo de terra primeiramente à malha de terra e em seguida na outra extremidade, obedecer aos procedimentos específicos de cada empresa. Observação: na rede de distribuição deve-se trabalhar no mínimo entre 2 aterramentos. Instalação da sinalização de impedimento de energização. Somente depois de todas as etapas descritas anteriormente, a sinalização deve ser colocada no circuito. A sinalização é colocada com o objetivo de diferenciar os equipamentos ou circuitos energizados dos circuitos desenergizados. Além disso, serve para alertar os demais trabalhadores, para que não tentem energizar o circuito. Lembrando que os trabalhos são iniciados apenas após a autorização e ao término das atividades no processo de reenergização, não se deve esquecer de retirar a sinalização. Para que seja feito o controle dos riscos, um dos procedimentos adotados é a aplicação da análise de risco. Essa análise de risco ela vai ser emitida em 3 vias, pelo profissional de segurança do trabalho, que é quem irá fazer uma análise minuciosa sobre todos os efeitos da atividade, todos os riscos presentes na atividade. E esse documento é feito em 3 vias. Uma fica com o trabalhador, outra fica com o SESMIT, que é o setor de segurança, e essa terceira vai ficar com o supervisor de área. Então, é feito um processo de análise muito minucioso para verificar se existe a possibilidade de algum outro mecanismo que possa colocar aquela atividade em risco. A análise preliminar de risco, ela se trata de um estudo minucioso sobre os possíveis riscos presentes na atividade e no meio onde o trabalho está sendo executado. Essa análise ela é tão minuciosa que detalhes como o clima,
a rotatividade de pessoas naquele ambiente onde está sendo executada a atividade. Por exemplo, é um ambiente externo da empresa, é um ambiente interno. Eu vou fazer uma troca de lâmpada, eu vou fazer uma manutenção em um poste. Então, se é uma manutenção num poste, existe a possibilidade de ataque de animais peçonhentos, por exemplo, a abelha, que é muito comum. Existe a possibilidade de trânsito naquele local. Eu vou precisar isolar o trânsito. Esse isolamento ele pode ser parcial ou ele tem que ser total. Existe o risco de população transitando naquele local. Até esse fluxo de veículos e pessoas passando por ali, ela tem que entrar nessa análise de risco. Então, é uma forma muito minuciosa de verificar os potenciais fatos que pode decorrer ali no acidente durante o manuseio. Essa análise, ela também tem como foco evitar situações ou danos anormais ao trabalhador. No quesito que quando eu falo para vocês referente à questão de ataque de animais peçonhentos, e me vem um outro caso que eu vi no noticiário, que foi um trabalhador de uma empresa do ramo elétrico, de fornecimento elétrico, né? Ele foi fazer o desligamento da energia de um indivíduo. E hoje é muito comum esse procedimento ele não ser feito mais no disjuntor da caixa elétrica, né? No padrão de luz, que como é chamado. Ele é comum não ser feito mais neste padrão, porque é um dispositivo que fica dentro das residências. Muitas das vezes as pessoas não dão acesso à casa para poder fazer o corte. Então, hoje é comum eles fazerem esse desligamento diretamente no poste. Este trabalhador foi executar o procedimento quando o indivíduo percebeu que o fornecimento de energia tinha sido cortado. Ele foi até a rua e se deparou com o eletricista cortando a sua luz. Neste momento, o indivíduo ele ficou extremamente irritado, tirou a escada do poste, deixando o trabalhador pendurado. Se esse trabalhador ele não estivesse utilizando os equipamentos de segurança, ele teria caído. Então, ele foi exposto a um risco ali, até mesmo de uma violência urbana, sofrida por aquele trabalhador, por aquele consumidor insatisfeito. Outro detalhe que a gente tem que ressaltar aí com relação a esse incidente é que, se ele não tivesse ficado pendurado, ele poderia ter sofrido uma agressão física daquele indivíduo, e durante uma queda, né, ou posteriormente uma queda. Esse trabalhador ele ficou por horas pendurado no poste até que eles conseguiram chamar a companhia, conseguiram chamar reforço policial para que o indivíduo fosse retirado ali da situação, porque o morador não queria deixar ele descer do poste enquanto ele não religasse a luz dele. Então, gente, são situações que elas têm que ser precedidas na análise de risco, elas têm que ser verificadas e tem que ser levantado antes da execução da atividade. Pode parecer uma coisa boba, o clima é outro detalhe, pode ser uma coisa boba, mas não é. Nós podemos ter rajadas de ventos violentas, repentinas durante o dia, o tempo pode fechar e começar a chover, eletricidade e água não combina. Então, essa análise ela vem prever todos esses pequenos detalhes que pode gerar ali o risco de alguma situação potencial ao trabalhador. Para que possamos finalizar, eu queria deixar a seguinte frase: todo acidente ele acontece por uma razão. Ou foi um ato inseguro, ou foi uma condição insegura. Não existe um acidente que aconteceu por acaso do destino, não existe um acidente que aconteceu porque Deus quis. Até mesmo porque Deus não gostaria que ninguém se lesionasse, se machucasse, e tampouco está escrito que aquele acidente iria acontecer e eu não poderia evitar. Então, o acidente aconteceu porque a empresa não tomou as medidas necessárias, as medidas cabíveis para evitar o risco, ou
O acidente aconteceu porque as medidas foram tomadas, mas de alguma forma os riscos foram negligenciados por parte dos trabalhadores. Então, o mais atingido, né, a pessoa que mais tem dano quando acontece um acidente é o trabalhador. Porque a empresa, por mais que ela seja penalizada pela Previdência Social, pelo número de afastamentos ou pelos fatores previdenciários de acidente, ela vai pagar aquela multa, ela vai pagar os custos que o Ministério do Trabalho lhe obriga, mas aquela situação para ela, daqui a algum tempo, vai passar e ela recupera aquele valor financeiro. Agora, o trabalhador não. Um trabalhador que passa por uma situação de acidente, que tem ali um membro amputado, ou a família deste trabalhador que foi a óbito por um descuido ou pela negligência dele ou da empresa, esta não. Esta fica com dano permanente. Sendo assim, é importante que tenhamos a consciência dos procedimentos de trabalho, precisamos ter a consciência dos equipamentos a serem utilizados e realizemos as atividades com o máximo de atenção. Porque quando se fala de eletricidade, o risco mínimo é letal. Então, eu não posso me colocar nesse risco, porque um membro vai me fazer falta. Quando essa pessoa ela é acidentada e ela é afastada pela Previdência Social, o ganho financeiro dela cai, né? Então a remuneração dela não se torna mais a mesma que ela recebia, e com isso esse indivíduo perde qualidade de vida no momento que ele mais precisa de suporte financeiro. Pense nisso. Agradeço vocês por hora. Próximo vídeo vamos continuar esse assunto e qualquer dúvida estou à disposição. Manda nos comentários que eu respondo ou me chama no chat. Muito obrigado. Boa semana para todos vocês e bons estudos.